Terça-feira, dia 5 de abril, e nós voltamos aqui para nosso segundo tempo, né, do Bastidores do Poder, da Rádio Bandeirantes de Campinas, e sempre que vem para o segundo tempo é o nosso tempo de entrevistas. E já está conosco o César Frade, ele é mestre em Economia e sócio da Quartzed. Eu não sei se eu falei certo o nome, mas depois ele vai me corrigir. Que é uma empresa de investimento e educação para investidores. E claro que o nosso assunto vai ser a Petrobras, porque ontem todos os jornais manchetaram com a história. Hoje, filha. Ontem, hoje, mas ontem à tarde já estavam falando. Mas foram os sites, jornais Isso, hoje, né? Jornais hoje, os sites ontem. É que a minha cabeça é tão de site, porque eu fico o tempo todo lendo os sites, né, por conta dos programas que a gente faz aqui na Rádio Bandeirantes e na TV Bandeirantes. E da história da desistência do Adriano Pires, da presidência da Petrobras, em razão dele ter uma empresa, né, que prestava assessoria principalmente para os empresários ligados ao setor de gás. E o Bolsonaro tentando resolver essa questão para que ele pudesse permanecer como o indicado, mas o presidente, o ministro de Minas e Energia, o Bento Albuquerque, ficando arrepiado com o relatório que foi entregue para ele. E quem vai falar conosco hoje sobre essa história toda é o César Frade. Bem-vindo ao Bastidores do Poder. Muito obrigado pelo convite. O nome é esse mesmo, Quartzed. Ok, então acertei. Você sabe que quando eu estava começando, eu estava lendo, né, e vendo como eu ia chamar, eu falei, Jesus, será que eu vou falar certo esse nome? Mas que bom. César, o que significa esse vai e vem de tira presidente, indica presidente, presidente não pode na Petrobras? Hoje de manhã, os jornais já estavam trazendo, Zezé, o nome do Caio Paes de Andrade, que é o secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital do Ministério da Economia, como um possível nome que já, inclusive, teria se encontrado com o ministro de Minas e Energia para poder assumir a presidência. Mas no mercado, o que significa esse vai e vem, o César? Vejam, na verdade, o Adriano era um excelente nome para assumir a Petrobras. Por quê? Porque ele é do setor, entende do setor, e ia continuar com a política de paridade de preço com o mercado internacional. Agora, ele teve os impedimentos dele, dado que ele prestava serviço para as empresas, né? E precisava se desligar da empresa dele. E não há tempo hábil, da agora até a semana que vem, para ele mexer no contrato social, se desligar completamente da empresa, mesmo no aspecto formal. Poderia até se desligar na parte informal, mas na formalidade não tem como. Além disso, o filho dele ficaria na empresa e que aí iria contra a lei. E aí ele optou, né, por não assumir a presidência da Petrobras e declinou do convite. César, só explica para o nosso ouvinte, bom dia, Zezé de Lima falando, o que é essa lei hoje que não permite que alguém que atue no setor ou familiares possam presidir a estatal? Bom dia, Zezé. Na verdade, o governo Temer criou essa lei das estatais, que cria todo um compliance, toda uma estrutura de governança para as estatais. Então, essa lei proíbe que esse tipo de coisa aconteça. Na verdade, ele tem ligação com o setor porque ele presta serviço para o setor, ele vive disso. A empresa dele é uma empresa de consultoria no setor, por isso ele era tão bem-vindo, porque ele entende demais do setor de energia e gás. Mas há esse conflito, e esse conflito não tem como ser resolvido num espaço curto de tempo. Primeiro, porque ele não consegue sair do contrato social da empresa em tempo hábil. Segundo, porque a empresa de consultoria é dele e do filho dele. E, portanto, ele sairia, mas o filho ficaria, e aí continua tendo esse impedimento. Então, ele optou por não. É bom que a gente deixe claro que não tem nada de errado no que o Adriano faz. É tudo lícito. O único problema é que ele não poderia assumir a Petrobras e deixar o filho dele fazendo consultoria para as concorrentes. Então, não faz sentido isso realmente. Então, esse é o grande problema que você tem. E ele opta em continuar na empresa dele de forma correta e continuar rodando a vida dele da melhor forma possível. Não é ilegal, mas quer dizer, ele já sabia que ele atua no setor, que as regras de compliance da empresa
não permitiriam. Não permitem. Então, quer dizer, quando o ministro de Minas e Energia fez o convite, já era para ter tido ali uma cobra morta no ninho, né? Para não expor o governo. Você concorda? Não, eu vou me dar o direito de discordar. Na verdade, por que eu discordo da afirmativa? Porque não necessariamente o Adriano sabia que o filho dele precisaria se desligar da empresa. Ele sabia que ele precisava se desligar. E aí é uma questão de burocracia você ter tempo hábil ou não. Mas o filho também se desligar, não necessariamente ele sabia. Então, assim, eu tenho certeza absoluta que ele assumiu, que ele aceitou o convite na maior boa-fé, e a hora que ele se deparou com o problema, ele optou em se desligar, em não assumir, porque ia ter problemas futuros que não valia a pena a assunção desse... Ô César, a grande questão no Brasil é o seguinte: ontem o presidente da Câmara, o Arthur Lira, disse assim, então o presidente da Petrobras tem que ser um arcebispo, né? Dizendo o seguinte, não vamos encontrar ninguém que não tenha uma ligação com alguém. O grande problema no Brasil é que nós sempre vimos nesse setor da política, no setor público e privado, um jogo de interesses. E essa questão de você ser ligado a um grupo, né, como o próprio Adriano Pires que era do Carlos Soares, que é um sujeito que tem um monte de empresa ligada ao setor de gás, principalmente no Nordeste, algumas que nem têm ainda uma atividade nesse setor, que já está esperando chegar lá, liberar essa atividade para que ele possa começar a desenvolver. Então, haveria um conflito de interesses e a própria lei de estatais já foi montada para evitar que esse conflito de interesses possa você beneficiar um colega. Mesmo que o Adriano Pires não tenha essa intenção, vamos assim dizer, de beneficiar alguém. Mas o fato dele estar atuando há tantos anos neste mercado, ele iria se esbarrar nas empresas que ele já assessorou, não tem jeito. E esse conflito de interesse estaria colocado. Como que nós vamos, assim, dentro da tua perspectiva de como uma pessoa que orienta investidor e trabalha nesse ramo, como que você veria, por exemplo, uma licitação, um edital que poderia ter um presidente que teria tido relações comerciais com uma empresa que ganharia no futuro uma licitação? Não ficaria contaminado esse processo, mesmo que não tivesse sido beneficiado, mas lá no fundo teria uma pulga atrás da nossa orelha dizendo, mas será que ele não foi beneficiado? Como resolver essa questão que está posta hoje no Brasil? Não vou me permitir discordar de novo e vou dar um contra-exemplo. Tá. Na verdade, o Adriano tem os contratos dele com as empresas que o contratam, sem dúvida. Mas a partir do momento em que ele é convidado e aceita o convite, a gente tem que assumir que ele vai, na maior boa-fé, vestir a camisa daquela empresa que ele está assumindo e deixando aqueles contratos de lado. É muito comum no mercado privado você estar numa empresa e ser chamada pela concorrente e você trocar para o concorrente. Isso não quer dizer que você vai trocar para o concorrente e vai continuar beneficiando a inicial. Então, não é porque a Petrobras é uma empresa estatal que a gente tem que pensar diferente. Nós temos que pensar na Petrobras como uma empresa como outra qualquer, como se uma empresa totalmente de capital privado fosse. Ela tem hoje 62% de capital privado. Então, se ele aceita o convite, eu acredito que ele vai, com a maior boa-fé, vestir a camisa da Petrobras e não beneficiar aquelas pessoas com as quais ele tinha contrato. Por isso, ele precisava se desvincular da empresa, né? Enfim, o que acontece é que ele não consegue desvincular totalmente por causa do filho. Então, aí ele opta por não assumir. Então, eu acho que essa questão de você sair de uma empresa e passar para a concorrente, que não seria exatamente o caso, mas é algo bem parecido, você não iria efetivamente vestir a camisa da concorrente. Você veste a camisa da onde você está empregado. Bom, nós estamos... Pode falar. Uma outra questão que eu acho que é importante a gente colocar é o seguinte, é que na hora que a gente começa a tratar desse setor, esse setor ele é muito pequeno no sentido de tem poucas empresas no mercado, não tem tantas empresas. Então, todas as pessoas do setor de óleo e gás, especialistas, e que estão entre os melhores brasileiros do setor de óleo e gás, eles vão estar prestando uma consultoria para algum dos interessados nos contratos com a Petrobras.
Então, a outra opção que o governo tem é que alguém que tenha capacidade de gestão comprovada, mas que não seja um profundo entendedor do setor de óleo e gás, assuma a Petrobras. Essa seria a segunda opção, que eu acho que é a opção que vai acabar sendo adotada, dado o prazo que ainda tem de mandato, né? O prazo que ainda tem até o final desse mandato do governo, para que essa pessoa presida a empresa. Bom, a gente está entrevistando o César Frade, ele é economista e a gente está tratando aqui dessas questões recentes da Petrobras, sobre nomeação de presidente do conselho, nomeações estas que ontem foram canceladas em função da ligação desses nomes com setores econômicos ligados a petróleo, gás e tudo mais. Bom, o César, uma coisa que eu não entendo, por que esse presidente da Petrobras, ele tem de estar nomeado em 10 dias? Eu sei que tem a grande reunião do conselho, vai ter que ter um presidente do conselho, como é que se reúne um conselho sem presidente? Mas assim, como é que é isso? Por que o governo agora tem que correr que nem louco? Tá, vamos lá. Eu vou te dizer que eu não entendo a profundidade da lei, né? Mas basicamente o que você tem é o seguinte: você tem o nosso presidente da República já anunciou a demissão do general e precisa nomear uma outra pessoa, porque essa nomeação não é simplesmente você dar uma canetada e falar, ó, sai o general e entra outro. Não, a nomeação é algo, isso inclusive é proibido, né? A nomeação é algo, você escalar as pessoas, todo mês ou toda reunião do conselho, o governo tem que escalar as pessoas para o conselho. E o que a lei diz é que o presidente da Petrobras deve estar escalado para o conselho. Então eu preciso retirar o general Luna e Silva do conselho, da escalação para a próxima reunião, aí ele não mais seria presidente, porque ele não estaria escalado para a reunião. E nomear alguém para esta reunião, para este lugar, e aí dizer que esta pessoa vai ser o presidente da Petrobras. Então esse é o problema. Se você quer tirar o general, basta você não nomear ele no conselho, na reunião do conselho, porque a obrigatoriedade é que o presidente da Petrobras esteja na reunião do conselho. Agora, se você não quer nomeá-lo na reunião do conselho, ele não é mais presidente, portanto a Petrobras não tem presidente. Então eu preciso nomear alguma pessoa e designar aquela pessoa que foi nomeada para ser o presidente da Petrobras. Esse é o imbróglio que a gente tem e, portanto, a reunião do dia 13 é o momento em que você vai precisar que essa pessoa esteja nomeada para a reunião e, portanto, nomeada para ser presidente da Petrobras. Agora, César, o que importa mesmo para os nossos ouvintes é saber se essa troca da presidência da Petrobras vai significar uma mudança na política de preços da Petrobras. Nós sabemos que a Petrobras, a política de preços está ligada ao mercado internacional da paridade, e o próprio Bolsonaro vem dando declarações e trocou o presidente pela insatisfação com essa política. O que pode ser feito? Vai ter mudança ou não vai? Tem que continuar a paridade, correto é continuar a paridade de preços com o mercado internacional. Não sei se essa foi uma pergunta, se é correto. A minha opinião é que sim, é correto, né? Porque se você tem o petróleo sendo cotado a $100 e eu produzo um bem aqui dentro que custe 5, 10, 20, 30 para produzir, mas no mercado internacional eles me compram ele a $100, eu tenho que vendê-lo a $100, tá certo? Esse é o preço do produto que eu tenho, portanto eu tenho que vender pelo preço em que eu conseguiria vender lá fora. E aí o que acontece é que, caso o governo não queira que isso seja repassado nas bombas, o governo vai ter que pagar a diferença para não prejudicar o acionista minoritário. Essa é a ideia básica que está por trás do mercado. Se isso não acontecer, o que vai ocorrer é que o preço das ações da Petrobras vão despencar, porque você vai quebrar a questão da paridade. Agora, se a paridade vai continuar ou não, isso depende muito do nome que vai ser indicado. Provavelmente, algum nome ligado ao ministro da Economia ou ao ministro de Energia, do MME,
de Minas e Energia, ele vai continuar com a paridade do preço internacional, tá? O que aconteceu foi que a guerra da Ucrânia gerou picos no preço do petróleo e fez com que isso refletisse na bomba. Muito provavelmente, apesar de ter alguns analistas internacionais, há um mês atrás, estavam dizendo que esse petróleo podia chegar a $180, e aí seria um aumento de mais 50%, 60% no preço do combustível, está parecendo que isso não vai acontecer. Está parecendo que o petróleo atingiu um limite máximo de preço, não deve subir mais, e que, portanto, o preço na bomba não iria subir se a gente mantivesse a paridade de preço internacional. Então, o preço da bomba acabaria caindo. Então, assim, isso são só suposições, né? Se mantiver a paridade, são suposições em relação ao preço do petróleo, que não deve subir para os tais 180 que um banco internacional chegou a comentar. Bom, o que se disse, né, à época da chamada aí para o Adriano Pires assumir a presidência da Petrobras, foi que ele era um cara que comungava dessa ideia da paridade também. Inclusive, foi muito discutido por que o general, o Lune Silva, deveria sair se quem vem para o lugar dele vai manter a mesma política de preços. Mas aí o que se disse foi que ele também, apesar de defender a paridade, ele defendia a criação de um fundo que subsidiasse o valor desse combustível. Esse fundo, na sua visão, é uma coisa viável? É uma coisa que a gente pode esperar em algum momento que seja criado a partir do momento que a Petrobras tenha um novo presidente? A viabilidade de criação do fundo não é algo trivial, porque tem que passar pelo Congresso, né? O que o fundo faria? O fundo receberia recursos no momento em que a gasolina em que o petróleo estivesse com preço mais baixo, e ele gastaria recursos quando o petróleo tivesse um preço mais alto, fazendo com que o preço da bomba oscilasse menos, tá? Isso aí, com a visão que a gente tem no Brasil, com a forma como a gente trabalha no Brasil, a gente não consegue enxergar essa oscilação de preço na bomba ser tão grande. A população se contraria muito rapidamente, com razão. Isso acaba sendo importante, e o Adriano defendia essa bandeira realmente. Essa era a grande diferença dele para o general. Mas para a gente fazer um contraponto, no mercado americano, apesar das pessoas também não gostarem de pagar mais na gasolina, a gasolina já subiu mais de 100% lá, desde que a guerra na Ucrânia começou. E se a gente comparar o preço da bomba em janeiro com o preço da bomba agora, tem 100% de aumento, coisa que não aconteceu no Brasil. No Brasil aumentou 30%, né? Então, há uma diferença gritante, mas é uma diferença cultural também. Então, a gente tem que trabalhar com esse aspecto e não esquecer de olhar para a questão fiscal que está o Brasil, né? Se hoje o governo injeta subsídio para conter esse aumento do preço da gasolina, ele vai ter que tirar esse recurso de algum outro lugar. Então, acho que todos esses pontos têm que ser colocados, têm que ser analisados de forma fria, para que a gente decida qual é a melhor solução. Acredito que, se você monta esse fundo de estabilidade de preços do combustível, ele não começa a funcionar da noite para o dia. Talvez ele possa até ser feito por medida provisória, mas há um prazo para que isso funcione, tá certo? E a gente precisa colocar recursos para dentro desse fundo para que depois ele gaste. Porque se ele começar já a gastar, ele já vai começar a deficitar no momento em que as contas públicas estão deterioradas. Um ponto que a gente tem visto assim sendo debatido e que tem visões, inclusive ideológicas, aí, sendo colocadas, é em relação ao lucro da Petrobras. O lucro nesse ano que fechou, nossa, eu estou tentando me lembrar o número, mas depois você me lembra, porque não está me vindo aqui. E aí muita gente fala, escuta, mas para que ter um lucro desse tamanho? Se é uma estatal, com parte privatizada,
mas que é uma questão assim de política pública, inclusive. Como é que você vê essa questão desse lucro muito bom para garantir aí que seja dividido com os acionistas minoritários? Eu vou dar uma resposta mais ligada a como o mercado financeiro vê, tá certo? E essa discussão de que se a Petrobras ela tem que efetivamente fazer política pública ou não, né? O mercado trata a Petrobras como uma empresa como se privada fosse, né? Então ele acredita que ela ela produz um bem e esse bem tem que ser vendido pelo preço da cotação de mercado. Esse é o ponto, né? Uhum. E se, sendo esse o ponto, o lucro tem que ser o máximo possível, o máximo que ela conseguir, porque ela trabalha com uma commodity que tem preço internacional. Agora, pode-se discutir também de você extrair o bem que você tem, vender ele por um preço que seja o preço internacional, que você vende para fora, importa gasolina, e aí o governo, com parte desse lucro, subsidia o custo do combustível. Pode ser feito isso? Pode. Isso pode ser feito, mas aí eu coloco uma coisa para ser pensada. Na hora que você subsidia o custo do combustível, será que você está dando um subsídio, está dando um recurso para aqueles mais necessitados ou não? Então, eu acho que esse é um ponto que tem que ser pensado, né? Às vezes, você vende a gasolina pelo preço que tem que ser vendido, pelo preço padrão de bomba, pega aquele dinheiro que você ia subsidiar a gasolina e injeta com cesta básica, dando dinheiro para quem está tendo fome, para quem está passando fome. Talvez, será que esta é uma medida mais social, de cunho mais social do que reduzir o preço da gasolina na bomba? Enfim, isso aí é um ponto que eu coloco para os ouvintes pensarem, se efetivamente existe uma coisa que chama regressividade e progressividade de um imposto, né? Na regressividade você cobra mais de quem tem menos. E na progressividade você cobra mais de quem tem mais. Então, se você fizesse esse subsídio na bomba, muito provavelmente isso era uma regressividade que você estava gerando para o ambiente. Tá certo. Bom, eu quero agradecer a entrevista com o César Frade, mestre em economia e sócio da Quartzel, empresa de investimentos e educação para investidores. Muito obrigada pela tua pronta agenda aí, abrir um espacinho para a gente, para poder falar desse imbróglio todo relacionado à Petrobras. Muito obrigada. Foi um prazer falar com todos vocês, com os ouvintes, e estou sempre à disposição qualquer vez que precisar, tá bom? Grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Muitíssimo obrigado. Bom, gente, e agora nós iremos para o nosso intervalo e voltamos daqui a pouquinho, não saia daí. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. De segunda a sexta, você tem encontro marcado na tela da Band. Alô, galera! Diversão, alegria. A hora é agora! Música boa e bate-papo é no Faustão na Band. Um programa feito pra família toda assistir. Olha a galera que representa o Brasil! Cada dia tem uma atração diferente. Tem arquivo pessoal, dança das feras, pizzaria, churrascão do Faustão, grana ou fama. E claro, o que não pode